Gostaria de começar falando um pouquinho sobre os perfis comportamentais. Esses perfis comportamentais que foram datados de 1928 por William Marston e que fala como todas nós, mulheres e homens, nos encaixamos, como todos nós nos encaixamos, então, com esses perfis comportamentais e eles ditam algumas características nossas, ou seja, eles fazem com que a gente tenha alguns pequenos pontos em comum e que façam com que a gente consiga se identificar através deles. Então, que vocês sintam à vontade, a gente vai estar falando um pouquinho disso antes mesmo de eu estar convidando as pessoas para participarem comigo. Eu queria então começar falando desses perfis comportamentais. Eu estudei bastante esses perfis do William Marston, como eu disse para vocês, é um teórico que lançou um livro sobre a inteligência emocional das pessoas normais. E ele é muito queridinho de todas as pessoas que falam sobre inteligência emocional. A inteligência emocional não é só falada por ele, depois ela vai ser aprofundada também, vai passar pelas mãos do próprio Cesar Chamini, que também é uma pessoa que eu cito muito aqui. Outras das pessoas, o Antônio Damasio, português maravilhoso, que fala também sobre as emoções, a inteligência emocional, né? E Augusto Cury também, são as pessoas assim que eu mais me identifico com a linguagem. Mas eu volto a dizer, todos eles trabalham muito no ramo do humano, no geral. E eu acredito que nós, mulheres, somos espécies especiais, portanto, precisamos um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, um olhar cuidado para a nossa espécie, porque a nossa espécie, de fato, ela poderia estar extinta, né? Porque em toda a nossa evolução, nós devemos respeitar alguns padrões, algumas coisas que são nos impingidas, e não são coisas que a gente faz porque a gente quer, mas sim porque querem padronizar as mulheres e acabam esquecendo da nossa individualidade. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu queria falar de como esse agrupamento, né, essa metodologia que ele criou, consegue distinguir nós, os seres humanos, nós, as mulheres, dentro dessa régua. É feito em quadrante, ou seja, são 4 partes, aonde ele destaca as pessoas através, você pensa se você é mais emocional ou mais racional. Então existem pessoas que trabalham mais com o sistema límbico e tem pessoas que trabalham mais com o neocórtex. O neocórtex está do outro lado do hemisfério do nosso cérebro e fica pensando, na verdade o neocórtex está mais ou menos aqui, não é bem um lado, não é uma lateralidade, mas sim quase que uma frontalidade. O neocórtex, ele traz pra gente o lado da razão, o racional. Será que tá tudo bem? Será que você está me ouvindo direito? Será que essa live vai chegar a todas as pessoas que eu gostaria que chegasse? Será que todas as pessoas que entrarem aqui depois vão compartilhar essa live para mais mulheres saberem disso? Esse é o nosso neocórtex que fica ali pensando, 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 pensando. E depois tem o outro lado da nossa cabeça, que é o sistema límbico, que é onde a gente age espontaneamente, que a gente toma partido, que a gente faz as coisas. Esse lado do sistema límbico, se a gente for pensar no sistema límbico, o sistema límbico é onde a gente toma partido das situações. Sabe quando você decide fazer uma coisa, mas depois você faz exatamente outra? Quem te boicotou foi o sistema límbico. Então, existe no quadrante do William Marston esse lugar em que do D, né, do lado emocional ou do lado racional, funciona melhor. Então, a primeira coisa que você deve fazer como mulher é entender se você funciona mais com a razão ou mais com a emoção. E isso já vai mudar bastante para você. Você já vai entender isso de uma forma bastante presente e vai estar ajudando você a entender quais são as suas formas de reagir ou de acionar as suas respostas. Então, pensando sobre isso, existe o seu lado racional e o seu lado emocional. E depois tem um outro quadrante que ele vai falar, ok, uma mulher pode agir pela emoção ou pode agir pela razão. Bom dia, Rosária, seja bem-vinda. É, pela, pela emoção ou pela razão. Mas ela pode ser uma pessoa que é muito rápida a pensar nas coisas ou é mais ponderada, é uma pessoa mais preocupada. Então, se ela for um pouquinho mais preocupada, ela vai ter uma tendência a pensar mais antes de tomar uma ação, uma atitude. Isso também vai mostrar muito de quem ela é, vai mostrar muito esse perfil dessa mulher. Se é uma mulher que vai, em todas as ações, ela vai parar um pouquinho e analisar antes, ou se ela vai sair, como dizem lá no Brasil, metendo a cara, ou seja, que vai chegar com tudo. Então, é importante você entender em qual lugar que você vai estar. Aí depois, você pensando em tudo isso,
Tem, então, o emocional, o racional, segundo Marston, e tem a pessoa que pensa de forma rápida e a pessoa que pensa de forma devagar. Então, você pode rapidamente traçar o seu perfil. Bem, você é mais emocional ou você é mais racional? Você é mais rápida para tomar uma atitude ou você pondera mais? Você fica calculando se aquilo está tudo bem, se está tudo certo, se vai dar ou não certo uma situação. E isso vai ajudar você a determinar o seu dia a dia, porque as suas chances de falhar são maiores quando você não sabe qual é o seu perfil. Quando você não se conhece, quando você não sabe o que faz você falhar.